para afastar essa insegurança, para afastar essa falta de confiança, a gente tem algumas coisas a fazer, algumas técnicas a colocar em prática, algumas ações para colocar em prática, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, uma das coisas, né, que eu escuto muito, como eu disse aqui anteriormente, né, tem muitas pessoas que chegam assim, Aline, eu tenho muito medo de perder o meu trabalho, ou aceitar novos desafios, justamente porque eu não consigo liderar minha equipe, eu não consigo resolver os problemas de fato, eu cometo alguns erros, eu não me sinto preparado para assumir novas responsabilidades na fábrica, eu não sou respeitado pelas pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas de casa, lá na empresa, lá na fábrica. Eu trabalho com subordinados, né, com pessoas que se recusam a fazer aquilo que eu peço. Então, tudo isso, gente, são elementos, são provas, né? Isso reflete que o gestor não está tão seguro assim e nem confiante para fazer a sua gestão. Então, quando a gente tem esses sintomas, né? Que eu falo que são sintomas muito comuns de uma gestão que ainda tem problemas de autoconfiança, de gerenciar com confiança e com segurança, é justamente esse reflexo. Medo de assumir novos desafios, medo de não dar conta, né, de fazer o trabalho da gestão, a equipe com uma aceitação baixa. Então, isso prejudica muito. E, de fato, né, um gestor que não consegue liderar a equipe, não entregar resultados, dificilmente ele vai se manter na vaga que ele está, né, que dirá ir para outras vagas e melhorar aí de cargo e tudo mais. Por isso que eu trouxe hoje, com base no relato de alguns alunos, 3 ações que foram assim essenciais para mudar, para virar a chave deles, para mudar a vida deles na gestão, assim do jeito mais rápido. Então eu peguei as 3 principais, né, conversando lá na comunidade. Eu sempre debato com eles sobre o que de fato fez a diferença ou faz a diferença na comunidade, na formação, no programa de aceleração, e eles me trouxeram esses 3 pontos que são essenciais e que, com certeza, se você colocar em prática a partir de amanhã, não tenho dúvida de que você vai começar uma nova jornada dentro da sua fábrica, da sua carreira aí na gestão. Esses medos, gente, eles estão relacionados, se você for parar para pensar, com a nossa postura de liderança dentro da fábrica. Então, é um problema específico de postura do gestor, do líder dentro da fábrica. E aí nós vamos detalhar sobre isso. Os pares, né? Nós também temos a obrigação de conquistar a confiança dos pares. Né? Então, para eu fazer uma gestão confiante e segura, eu não tenho só que conquistar meus liderados, nem conquistar o meu gestor. Eu tenho que conquistar os meus pares também. E é assim, a relação começa enquanto você facilita a vida dele. Parece que assim, eu vou ficar só fazendo favor, 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 e as coisas não vai ser uma via de mão dupla. No começo pode até ser que sim, né? Você não vai fazer um favor para ele ou para ela esperando algo em troca. Mas aquilo que você for fazer para essa pessoa, né, em especial para aquela área, faça para que você tenha benefícios para a sua área e para a sua carreira. Né? Então, uma pessoa te pede ajuda para fazer, sei lá, uma planilha de Excel. Poxa, você pode ajudar? Vai lá e ajuda. Porque isso vai criando uma certa reciprocidade, porque as pessoas sabem que, mesmo não sendo a sua obrigação, você vai lá e ajuda. Agora, quando você precisa de alguma coisa e não existe essa contrapartida, você entende que não necessariamente precisa investir naquela pessoa, mas você precisa investir na área. Né? Então, pedir favor entre uma área e outra, né, não é pedir favor entre uma pessoa e outra. É diferente. Então, se você está fazendo pela pessoa, pode ser que ela retribua, pode ser que não. Agora, a área, ou ela como responsável da área, ela precisa te atender, independente se seja por favor ou não. Pode tornar a relação um pouco mais agradável, mais leve, quando vocês têm essa relação boa. Né? E quando a gente faz, minha mãe já me fala, né? Faz para o outro que você gostaria que fizesse para você, mas sem querer nada em troca. Porque nem sempre o outro vai corresponder. Então, assim,
Nem sempre a gente tem que fazer essa via de mão dupla acontecer. Você só não pode ter restrições em fazer alguma coisa para outra área, porque o fulano não te agradece pelas coisas que você faz. Entende? Então, muito cuidado com isso. Para ele precisa respeitar, não porque você faz ou não favores para ele. Ele precisa te respeitar por uma série de outros fatores. Pela posição que você está, pela conduta que você tem, né, pela postura de liderança que você tem, tanto com seus liderados quanto com seus pares, porque a gente lidera também os nossos pares, se a gente quiser. Né? Muitas vezes a gente está em projetos em comum e esses projetos em comum a gente pode tomar liderança. Quantas vezes a gente está numa reunião em que nós estamos ali cheio de pares, né, ao nosso redor, e surge uma demanda que o diretor fala assim: quem vai pegar essa responsabilidade? Por que não? Né? Quando a gente se propõe a liderar um time, liderar um projeto, não necessariamente essas pessoas precisam ser nossas subordinadas. É aí que a gente vai ganhando a confiança dessas pessoas. Bom, e aí, quando a gente não tem essa postura, né, de fazer o que precisa ser feito, independente da posição do outro, a gente começa a medir forças, sabe? Não deixar com que as pessoas entendam que você é naturalmente superior por ser uma pessoa disponível, por ser uma pessoa que solicita, que realmente se preocupa com o resultado como um todo. Você não está ali para ter o resultado da área de produção, não. Você está ali para ter o resultado da empresa. Não é a área do fulano, a área do cicrano, ou a área de produção, a área de manutenção. É a empresa. O produto final é um conjunto de fatores que deram ali aquele produto. Não é só a produção, não é só a qualidade, não é só a manutenção, não é só o comercial, é um todo, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. Opinião, eu me lembro até de uma situação que aconteceu esses tempos atrás. Consultor não dá opinião, né? Consultor sugere com base em fatos, dados e análises. E aí teve uma pessoa que virou e falou assim: eu queria saber a sua opinião. Não, o jogo da consultoria não tem a ver com opinião, ele tem a ver com análise, ele tem a ver com técnicas, ele tem a ver com estudo de casos. E aí pareceu que era uma coisa muito engessada, mas não. Se eu fosse falar com a pessoa, sabe qual que é a minha opinião? Ela não iria me respeitar. Então, parêntese à parte, quando a pessoa te dá uma opinião da sua área, você tem a opção de acatar, de não acatar, de agradecer, de contrapor, discutir com ela. Se é uma pessoa que entende do negócio, que entende da sua área, porque muitas vezes o gestor que está na outra área entende da nossa. Então, se é uma pessoa que entende, discute de igual para igual. Não pega isso como se fosse a pessoa está intrometendo na minha vida. Porque se ela está vendo coisas que você não está vendo, você vai aprender com ela. Né? O que não pode é ele ou ela querer interferir na sua gestão. Aí não dá. Aí você precisa colocar limite. Né? Olha, aqui eu cuido, aqui eu ajusto, aqui eu dou as coordenadas. Se tiver alguma coisa para sugerir, pode sugerir a mim que a gente vai conversar. Mas saber a opinião do outro, principalmente naquilo que é técnico, muitas vezes na área da indústria a gente tem muitas trocas técnicas, eu não vejo como um problema. Eu usaria isso muito mais como uma consultoria gratuita da outra área do que pensar que a pessoa está me afrontando ou querendo dar opinião sobre o meu trabalho. Agora, vai muito de como isso está sendo feito. Se está sendo feito de uma forma impositiva, agressiva, de intromissão, né? Então tem todo esse cuidado para entender e se está te incomodando, fala. Lembra que ele é seu par? Fulano, eu acho que essa nossa conversa, do jeito que você está tratando, não está legal. Eu estou com dificuldade. Podemos fazer de outra forma, que eu acho que vai ficar melhor? Qual que é o problema de você se posicionar com a pessoa?